Então, sejam bem-vindos para quem vai entrar depois, para quem está aqui, a essa masterclass, né? Chamada Resetando Corpo, Mente e Emoções e o poder do nervo vago para transformar a sua saúde. Então, essa masterclass eu preparei com muito carinho para vocês. E antes de mais nada, eu quero parabenizar a todo mundo que chegou até aqui, né? Seja através do desafio Reset Nervo Vago, seja por conta do meu pequeno, da minha pequena publicação lá no Instagram, mas se foi pelos desafios Reset Nervo Vago, nesses dias vocês vivenciaram essas técnicas todas, exercícios, práticas, e começaram a despertar o poder natural da autocura que nós temos no nosso corpo. E aí, hoje, a gente vai dar um passo além, que nós vamos saber, e eu vou mostrar a vocês, o que acontece realmente dentro do nosso corpo, da nossa mente, e com a nossa energia, e como tudo isso está conectado ao nervo vago. Então, eu vou mostrar como é que essas emoções que a gente prende no nosso corpo, como os traumas, eles moldam a nossa saúde, e principalmente como é que a gente pode reprogramar o nosso corpo e a nossa mente, nosso campo vibracional, para criar uma vida assim mais leve, mais saudável, mais equilíbrio, certo? Então, antes disso, deixa eu falar mais uma coisa importante, é que se você que está aqui agora chegou até aqui, é porque você sabe lá dentro de você que você pode ir um pouquinho mais além. É porque você não está conformado com a sua realidade atual. Então, eu quero que você que está aqui abra mais um espaço dentro de você para um novo nível de consciência que você vai ter aqui agora, certo? Porque o que eu vou compartilhar aqui com quem está presente no momento e quem for assistir depois é justamente algo que pode mudar a forma como você entende a sua saúde, o seu corpo e a sua vida, certo? Então eu vou eu vou compartilhar aqui você, eu não vou ficar enxergando vocês no momento, mas vocês estão me vendo, não estão? Sim. Então, pronto. Então vamos começar aqui tudo pelo começo. Você está vendo a tela direitinho? Tá, né? Sim, Tá tudo vendo? ok. Sim. Pronto. Então, você vai todos os dias, nosso corpo, ele tem milhões de processos automáticos que acontecem independentemente de nossa vontade, sem que a gente precise pensar em nada, certo? Ou seja, mesmo se a gente não pensar em nada, nós deixa eu ver aqui uma coisa aqui. As pessoas estão entrando. Mesmo sem a gente pensar em nada, esses processos, eles continuam acontecendo dentro de nós, mesmo se a gente não quiser, certo? Os hormônios, eles são liberados, o sangue, ele circula, a digestão da gente acontece. Então, e quem orquestra tudo isso é o sistema nervoso autônomo, ou basicamente o nervo vago, porque o nervo vago ele é o principal ator do sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo ele é como se fosse um maestro de uma orquestra, de uma grande orquestra, certo? De uma grande orquestra que controla silenciosamente quase todas as funções involuntárias do seu corpo. Então, o sistema nervoso autônomo, cujo principal ator é o nervo vago, ele tem duas divisões principais, que é o simpático, que é um modo de luta ou de fuga. Então, quando é que esse sistema simpático, que não é nada simpático, entra em ação? Quando a gente está sob um estresse, sob perigo, sob algum tipo de pressão. Então, o simpático ele vai acelerar o coração, ele vai aumentar a tensão dos nossos músculos, ele vai liberar cortisol, que é o hormônio do estresse, vai liberar adrenalina e vai fazer com que o nosso corpo ele viva em sobrevivência. Então, ou a gente luta, ou foge, ou se esconde, e isso traz para a gente um estado de sobrevivência.
é um estado onde a gente está gastando mais energia do que a gente está regenerando. E, em contrapartida, tem o outro braço do sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso parasimpático. Então, é o modo de descansar, digerir, curar, regenerar. E aí, essa função de desacelerar o corpo, de relaxar os músculos, de desinflamar, de regular batimento cardíaco, respiração, digestão, hormônios, tudo isso está relacionado com o nervo vago. Ele é o protagonista do sistema nervoso parasimpático. E aí é o que começa a parte mais importante aqui. Se você que está aí me assistindo vive em constante estresse, o sistema simpático ele fica hiperativado, ele não se desliga. Esse botão fica o tempo inteiro apertado. E aí significa que o corpo ele não tem tempo para regenerar. Não tendo tempo para regenerar, você mantém aquela mesma informação do passado no seu presente e, consequentemente, no seu futuro. E aí acontece o quê? A dor, a inflamação, as doenças autoimunes, os cânceres, né? Tudo isso, essas doenças crônicas da modernidade, elas são em decorrência de uma ativação crônica do sistema nervoso autônomo simpático e de uma má ativação do nervo vago. Então, todos vocês que estão aqui, que fizeram o desafio Reset Nervo Vago, já estão com uma breve noção, aliás, até nem breve, né? Uma grande noção de que quando a gente ativa o nervo vago, seja por práticas ou por exercícios específicos, nós estamos ativando a nossa calma, a nossa regeneração. Quantos de vocês não sentiram isso na pele, no corpo, durante esses dias, esses 7 dias que nós ficamos juntos? Então, se a gente vai fazer uso desse sistema nervoso, se a gente, todos os dias, a gente estimula o nervo vago, a gente está estimulando a nossa saúde. E aí eu vou passar aqui para a parte emocional. Por que você está aqui hoje? Então, a raiz de muitos sistemas, de muitos sintomas, deixa eu ver aqui, viu, gente, que a tela parou de compartilhar. Espera aí, só um instantinho, viu? Deixa eu parar aqui e voltar novamente. Aí, deixa eu ver aqui. Estão me vendo aí? Estão, né? Estão me ouvindo direitinho aí? Sim, ouvindo bem. Sim. Deixa eu tentar aqui. Mas estavam vendo a tela direitinho também? Estavam, né? Tava. Deixa eu ver se eu consigo novamente. Aqui. Peraí. Vamos ver se ela anda. Já pensou? Meu Deus do céu. E essa aula está sendo gravada, imagine, vou ter que... Acontece essas coisas, né? Menina. Tava indo direitinho. Tava, coisas E aí agora... Mas dá para ver a tela agora. Não, mas não, ela não tá adiantando. A tela não tá adiantando. Tipo... A apresentação. Eu tô mandando compartilhar, eu só tô vendo vocês. E aí, aqui, ó. Masterclass Premium, compartilhar. Aparece, mas ela não anda, tá vendo? Tá sendo diferente, né? Primeira vez ganhando, é tudo primeira vez. Desliga o microfone aí, Ari, por favor. Gente, eu vou fazer outra coisa aqui, só um instantinho. Eu vou fazer uma coisa aqui, viu, gente? Eu vou ter que testar os meus conhecimentos aqui na informática. Eu vou compartilhar o PDF. Mais danado, não. Peraí. Estão vendo todas as minhas aulas aqui, né? Não está aparecendo não, doutora.
Pera aí, não, mas é porque eu estou mexendo aqui. Eu vou compartilhar o PDF para não dar esse problema. Então, foi quando a senhora falou, tá vendo todas as minhas aulas aqui. A gente não estava vendo nada, Ah, não não. estava aparecendo, não? Não, não. Não, né? E, e o povo está entrando e a tela está saindo, sumindo. Só um pouquinho, peraí. Mas é isso. Como é? Tem uma coisa assim, quem faz ao vivo é assim. Não sei se vai. E a senhora parou de compartilhar. Não, a senhora parou de compartilhar e compartilhou novamente. Interrompeu e depois voltou novamente, né? Mesmo assim, não retomou, né? Como é que eu vou ver aqui se vai andar de novo. Eu não sei se é porque eu estou gravando. Tá vendo a tela aí agora? Ainda não. Aqui já está indo, está andando. Ó, voltou aqui. Aqui, voltou Pronto. aqui, voltou. Graças a Deus. Então, pronto. Então, o corpo é um milagre, como eu falei no início, né? 95% do nosso corpo são processos automáticos. Está ligado ao sistema nervoso autônomo, que é o palco dessa apresentação aqui, né? Então, 95% refere-se à mente subconsciente. Então, e se eu te disser que a raiz de muitos sintomas físicos, eles não estão no corpo, e sim nas nossas emoções e na memória inconsciente que a gente carrega no nosso corpo, nas nossas células. Então, 95% desses processos, desses sintomas, são processos relacionados ao nosso subconsciente. Nosso corpo, ele executa trilhões de operações sem que a gente precise pensar conscientemente sobre essas operações. E por isso que o sistema nervoso autônomo, ele é tão importante, porque ele funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana, continuamente, sem que a gente perceba. Mas tudo isso está ligado às nossas emoções. Se nós estamos com emoções de tensão, nosso coração vai bater mais rápido, nossa respiração vai ficar mais curta, nossa digestão não vai ficar boa, não vai ficar legal, ou você fica com prisão de ventre, ou você fica com episódios de prisão de ventre e diarreia, que a gente chama de síndrome do intestino irritável. E a regeneração celular, ela não vai ficar boa. Ou seja, quantas pessoas que o tempo inteiro estão se queixando de sintomas que não melhoram, mesmo com o uso de medicações. Quantas vezes você sentiu dores no estômago, por exemplo, e que não melhoram, dores no corpo, nos músculos. Eu, como fisioterapeuta integrativo, que eu trabalho com todo quanto é tipo de dor, quantos pacientes que chegam a mim que já passaram por vários médicos e não tiveram, né, uma remissão dessas dores. Por quê? Porque eles não mudaram o modo de vida, como eles enxergam as coisas, como eles pensam, sentem e agem. E aí, dessa forma, eles ficam sempre presos ao sistema simpático da luta ou da fuga, mantendo esse estresse, mantendo a hipervigilância, mantendo a tensão muscular, mantendo respiração acelerada. Então, por isso que o nervo vago ele é importante, porque ele é o mediador entre esses dois estados, do simpático e do parasimpático. Sem o nervo vago, não existe como o seu corpo regenerar. O nervo vago, ele está ligado justamente a essa conexão, a essa calma, ao presente, ao momento presente, que é o momento onde nós estamos quebrando a ligação com o passado familiar e o futuro previsível. Então, se vocês que estiveram no desafio, que estão aqui, vocês que estão aqui estiveram no desafio, vocês viram que o corpo ele começa diariamente sendo estimulado com o nervo vago, ele começa a ter uma diferenciação naquela forma como você sente, porque o corpo
que estava no estado de sobrevivência, ele passa a ficar no estado de relaxamento. Então, quando o sistema nervoso autônomo está em desequilíbrio, vai acontecer tudo isso que eu falei. A regeneração fica bloqueada, os sintomas eles se manifestam e o estresse crônico fica ativado. Portanto, é de suma importância nós estarmos sempre trabalhando o nosso sistema nervoso parasimpático, porque o nosso corpo, que é a sede das emoções, ele que vai mostrar os sintomas que você não está querendo enxergar. Então, quando você tem o sintoma, você está dizendo assim, ó, existe algo em mim que eu preciso mudar. Existe algo em mim que eu devo pensar de forma diferente, eu devo emocionar-me, sentir de forma diferente, eu devo agir de forma diferente, porque tudo isso é uma mensagem, é um pedido de atenção para que você volte ao estado de segurança. Aí ele está mostrando que você está na luta ou na fuga. Se você está o tempo inteiro com doenças repetitivas, com dores repetitivas, tanto doença do corpo quanto da mente, isso é sinal que você está no estado de estresse, de sobrevivência o tempo inteiro. E aí, a chave para isso é a gente estimular o nervo vago, porque é o nervo vago ventral que vai trazer o seu corpo para a regeneração e para a saúde, para a calma, certo? Então, todos nós passamos, né, situações difíceis na vida, brigas, perdas, rejeições, medos, frustrações, mas essas experiências, elas normalmente elas acontecem lá na infância e a gente nem sequer se lembra delas, mas o nosso corpo, ele lembra de tudo, porque como eu falei anteriormente, o nosso corpo, ele é a linguagem das emoções. E essas emoções, elas estão registradas na memória celular. E essa memória celular nada mais é do que a nossa mente subconsciente, que perfaz 95% da nossa vida, do nosso corpo, que é representada pelo sistema nervoso autônomo. Então, ela controla 95% de tudo que você pensa, que você sente, que você faz. Então, elas influenciam os nossos sintomas. As emoções, elas estão relacionadas também com o campo energético que a gente emite. E esse campo energético, ele influencia diretamente a nossa fisiologia. E quando a gente libera essas emoções, aí a gente vai para o estado de cura. Porque se o corpo é a linguagem das emoções e as emoções estão mal processadas, a gente tem esse registro lá na nossa memória celular. E se a gente mantém ativa esse tipo de emoção pelo mesmo pensamento, nosso corpo físico ele vai responder a todas essas frequências emocionais com sintomas específicos. Cada emoção tem uma leitura no seu corpo. Por exemplo, quando você tem dores no corpo inteiro, nos músculos, isso é um sinal que você está passando por emoções de impotência. Você não consegue se sentir apto a mudar determinadas coisas que você está passando na sua vida. E aí, essa emoção que está trazendo esse comportamento e que está trazendo esse sintoma, ele só vai melhorar quando a gente libera essa emoção que está presa, quando a gente enfrenta, quando a gente vê de onde é que está vindo esse sentimento de impotência, essa emoção de impotência, e que a gente resolve dentro de nós. Mas para a gente resolver, nada mais é do que a gente reprogramar. A gente reprograma o sentimento de impotência para o sentimento de potência. E a gente só faz isso quando a gente tem uma repetição dos nossos pensamentos. Você perguntou o quê? Quanto tempo leva para liberar as emoções? Aí, no mínimo, 21 dias, de acordo com a neuroplasticidade.
a lei de Hebb, né? Neurônios que disparam juntos, lutam, né? Juntos. Então, você tem que, pelo menos, no mínimo, passar 21 dias repetindo a mesma informação para o seu cérebro, que é a mente consciente, que é o neocórtex, que é essa parte pensante, ele convencer a mente subconsciente de que aquela informação nova é a verdadeira. Porque como a mente subconsciente, que é representada pelo corpo e pelas emoções, ela perfaz 95%, se o seu cérebro está falando lá, não, você é saudável, mas seu corpo tem essa informação de que você não é saudável, porque a vida inteira você se sentiu doente, então você tem que mandar aquela informação pela repetição e sentir que você é saudável para que você possa manifestar a saúde. Não Ô, existe. doutora, Pois não, Marcos. não existe uma coisa mais emergencial, não, do que 21 dias? Não. Para poder a gente começar a mudar as crenças limitantes, que são essas informações que estão presas no nosso subconsciente, que estão sendo interpretadas pelo nosso corpo, o mínimo é de 21 dias. O máximo, que já foi comprovado pela neurociência, 90 dias. Tanto que a mentoria que eu faço online, os treinamentos que outros profissionais dessa área do corpo e da mente fazem são de 90 dias, para poder a gente ter um resultado mais efetivo. Então, porque assim, ó, a doença, a dor, ela não acontece de ontem para hoje. Ela já vem acontecendo, só que, como a gente está 95% no piloto automático, a gente não se a gente não se liga com aquilo, a gente não presta atenção àquilo. E aí a gente não presta atenção. No meu caso, não aparece dores. No meu caso, aumenta o vertigem. Exatamente. Tudo que aparece no seu corpo, no meu corpo, no corpo de qualquer pessoa, tem 95% um fundo emocional. Por quê? Não sou eu que falo. É porque o sistema nervoso autônomo que governa a saúde e a doença, ele que está ligado com as emoções, com a mente subconsciente, é ele que, se mal gerenciado, vai apresentar problemas ou saúde. Certo? Certo. Então, vamos continuar aqui. Já não sei, aqui. Então, quando o corpo guarda os traumas, o que vai acontecer? Os sintomas, as doenças. E aqui, ó, aqui é um exemplo de como é que é o tanto da nossa mente subconsciente. A nossa mente subconsciente aqui, ó, tá debaixo, submersa aqui, ó, como se fosse um iceberg. Você só vê o que está aqui para fora, acima do nível do mar. Mas lá embaixo é onde reside o problema ou a solução. Então, a maior parte dos nossos processos mentais, ele acontece abaixo do nosso nível de consciência, por isso que é subconsciente. E aí, esses padrões automáticos, essas reações emocionais e físicas, elas se repetem sem que nosso consciente, nosso pensamento, nossa razão controle. E o corpo é o quê? É justamente o ator dessas emoções. Ele aprendeu a reagir baseado em tudo aquilo que você vivenciou desde a sua infância. Então, atualmente, você que está aí do outro lado, que está me assistindo, a realidade que você tem é justamente proporcional, correspondente a quem você é, a sua personalidade, a seu pensamento, a sua emoção e ao seu comportamento. E para você que está aí do outro lado mudar a sua realidade, você precisa mudar a sua personalidade, o seu estado de ser. Não sou eu que trabalho com a fisioterapia integrativa, não é o médico que vai te dar só o remédio, todos nós
vamos ajudar vocês que estão aí do outro lado, mas o processo é individual. O processo, todos nós temos a autorresponsabilidade. Então, a gente precisa mudar essa programação automática, tirar esse vírus do nosso computador. Então, dores, vertigens, ansiedades, compulsões, insônias, dificuldade de pegar no sono, todas as doenças crônicas, elas não vêm de algo que está errado no seu corpo, vêm dessas memórias do passado que estão presas nas suas células e que vão constantemente disparar o seu sistema nervoso simpático, que é esse da luta ou da fuga, ou da sobrevivência. Então, quem é de vocês que está aí me assistindo, que quantas vezes já não sentiu o coração disparar do nada? Eu hoje mesmo fez isso. Pois é, quantas vezes você já não percebeu que diante de uma situação difícil, o seu corpo reage como se fosse uma emergência, mesmo quando você não vê um perigo real? Por exemplo, você está correndo de um cachorro no meio da rua que quer te atacar, é uma coisa. Agora você não tem o cachorro que está correndo atrás de você, você está correndo dentro de você, é a mesma coisa. Só que o cérebro, a mente subconsciente, ela não distingue o que é real do imaginário. Então, se você pensa em um cachorro correndo atrás de você, é a mesma coisa de um cachorro estar correndo atrás de você. Isso significa que o quê? Que o seu chefe, que sua esposa, que seu marido, que sua situação familiar, que sua situação financeira, que os boletos, tudo vão fazer com que você ative o seu sistema nervoso simpático. Só não vai ativar o da luta ou da fuga. Só não vai ativar quando você muda a sua percepção. Quando você enxerga, vamos dizer assim, de uma outra forma. Mas como é que você faz isso para você enxergar de outra forma? Você tem que ter a mudança sua interior, a sua mudança interna. Não sou eu que vou te mudar, é você que quer se mudar, que vai se mudar. Entendeu? Então, por isso que o problema não está no sintoma, o problema está no corpo que aprendeu esse padrão, que está dentro desse piloto automático e está mantendo esse piloto automático. Porque ele está aqui, ó, submerso debaixo da água. Ele é um programa, é um hábito. E para você quebrar esse hábito, você tem que se reprogramar. E para você reprogramar o seu corpo e sua mente, há necessidade de você se manter no presente. E agora eu quero falar para vocês a respeito, aqui eu já falei tudo isso aqui, as memórias presas, sobre a teoria polivagal. Tem alguém que está com o microfone aberto e eu queria pedir para fechar o microfone, porque eu estou tentando gravar essa aula. Talvez não consiga nem deixar essa aula gravada por conta da questão da zoadinha. Obrigada. Então, a teoria polivagal, ela foi criada por um estudioso, um neurocientista chamado Stephen Porges. E é muito importante essa teoria polivagal para o seu entendimento, você que está aí, porque ela revolucionou a nossa compreensão de como o sistema nervoso ele responde ao perigo e à segurança. Ela explica que o quê? O sistema nervoso tem 3 estados. É o estado de segurança, que é da calma e da conexão, que é justamente mediado pelo nervo vago, o vago ventral. Então, quando você está com o vago ventral ativo, que é como a gente fez aí o desafio do reset nervo vago, estimulando, fazendo práticas para o nervo vago, fazendo respirações, EFT, meditações, tudo aquilo, o banho do gelo, a voz, a técnica da garganta, todas as técnicas que nós aprendemos no desafio, elas estão estimulando o nervo vago ventral, que é o nervo vago ventral é conectado com a segurança. E para que você tem que saber isso? Porque o corpo ele só se reorganiza, ele só melhora quando ele se sente seguro. Se você está
No outro estado, que é o segundo estado, que é o estado de alerta, que é esse que a maior parte das pessoas está, a maior parte das pessoas que chegam no médico está, que chegam lá no meu consultório também está, esse estado de alerta da luta, da fuga, da sobrevivência, que é quando a gente sente sempre que toda hora tem uma ameaça constante, você pode sentir ansiedade, dores crônicas, medos, palpitações, Irri- zumbido, dificuldade de irritações. irritações, Vou ter que, alterações. blo- vou ter que bloquear muita gente para parar essas irritações. Aí é que você se engana, porque a irritação vem de você, não é a pessoa que te irrita, é você que está se irritando com as pessoas. É, pode Entendeu? ser. Não, não pode ser não. Isso é porque você está provavelmente com um desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, porque o meio ambiente em que a gente vive, o meio ambiente que a gente trabalha, ele não pode ser maior do que nós. Nós não podemos ser vítimas do nosso meio ambiente. Quando a gente é vítima do nosso meio ambiente, a gente está dizendo que o meio ambiente pode nos controlar. As pessoas podem nos controlar, os Entendi. fatos podem nos controlar. E se você deixa que as coisas de fora afetem as coisas de dentro, o seu mundo interior, você está na vitimização, você está no piloto automático. E aí você não muda a sua vida, não muda a sua saúde. Então, essa teoria polivagal, ela justamente vem aí para isso. Quando você está mais dentro do que fora, quando você está mais no seu mundo interior, está estimulando cada vez mais o seu nervo vago, ventral, porque tem um outro nervo vago também chamado dorsal. Você está conectando-se com a saúde, está conectando-se com a alegria, com a paz, e tudo com a Doutora, gratidão. doutora, eu vou ter que fazer 21 sessões ou não? Isso aqui é uma aula que eu estou Eu explicando sei, eu sei, todas as questões do sistema nervoso autônomo. eu Agora, entendi. quando você vai fazer uma mentoria, por exemplo, que eu faço uma mentoria individual com algumas pessoas. Nessa mentoria, as pessoas recebem as atividades para, em cada ciclo, porque são 4 ciclos, elas fazerem 21 dias determinados tipos de atividades, para poder reprogramar o corpo. Entendeu? Entendi. Primeiro para limpar, para depois programar, para depois reprogramar, entendeu? Pronto, E entendi. haver a manutenção. Então, tem que haver consistência, tem que haver disciplina, porque senão a gente não faz a neuroplasticidade, que é justamente essa conexão nervosa, essa conexão neural nova, que vai tomar o lugar da conexão antiga. É o seu Entendi. novo eu tomando o lugar do seu antigo eu. Porque Entendi. se a gente não melhora a nossa saúde da mesma forma, se você até hoje está com um problema de saúde, e aí quando você vai fazer um processo chamado metacognição, que é esse processo de você observar seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções e seus comportamentos, esse processo vai fazer com que você comece a se observar e a mudar. E aí, quando você começa a mudar, subitamente você vai começar a ver que seu ambiente externo vai começar a reagir de acordo com a sua mudança. Entendi. Agora, se você se mantém a mesma pessoa, o seu ambiente externo sempre será o mesmo. Percebeu? Amanhã eu ligo para a senhora, doutora, porque já deu meu horário de dormir, já passou, inclusive. Tá, boa noite. O velho dorme 21 horas. Tá certo. Então, quem vai ficar aí na live? Quando nós estamos no estado de alerta, todo o nosso corpo se desequilibra. E junto com isso, vem os sintomas e vem as doenças crônicas. E aí vem a parte mais importante, é que muitas pessoas elas estão presas há anos nesses estados de simpaticotonia ou estados de luta ou fuga, e sem sequer perceber, porque elas acabam e ficam viciadas. Elas ficam viciadas nos hormônios do estresse. Então, se você fica o tempo inteiro, todos os dias, mantendo o seu piloto automático na mesma vida,
o mesmo passado familiar, você vai repetir todos os dias as mesmas informações. Você vai repetir todos os dias as mesmas coisas. E aí você vai o tempo inteiro estar nesse piloto automático e vai estar lá mantendo esses hormônios de estresse. Perceberam? Estão entendendo aí? Sim, doutora. Sim, estamos. Minha linguagem está sendo acessível? Bastante clara. Está. Pronto. Então, aí tem essa questão aqui do vago dorsal, como eu falei, ó. O vago dorsal ativo faz com que a pessoa fique congelada. Tipo assim, é aquele pensamento assim, não vou fazer mais nada, porque eu não sei para onde é que eu vou. O que vai adiantar eu lutar, eu fugir? É igual a analogia que eu faço, é tipo assim, uma zebra está sendo perseguida por um leão, e aí ela se faz de morta para poder sobreviver. Então, quando você está nesse estado de colapso, que é o vago dorsal, a pessoa não consegue nem procurar ajuda. A pessoa não consegue ir a um médico, não consegue buscar um tratamento, porque é como se ela estivesse ali o tempo inteiro hibernando na sobrevivência. Então, ela se desconecta completamente. E aí, para a gente trazer essa pessoa de volta, ela tem que primeiro passar pelo estado de simpaticotonia, para depois ir para o estado do vago ventral. É como se você estivesse num buraco, sabe? Essa pessoa do estado de colapso está lá no buraco, não consegue subir na escada que está ali na frente dela para ela sair do buraco. A pessoa que está simpaticotônica está na escada, né? É essa que está na luta ou na fuga. E a pessoa que está no vago ventral está lá em cima. Ela encontrou, vamos dizer assim, a paz, analogicamente. Então, o objetivo dessa masterclass, o objetivo é justamente abrir a consciência de vocês que, para que você atinja esse estado de vago ventral, que é o estado de conexão, de calma, de segurança, onde o seu corpo vai se regenerar, vai conseguir voltar ao estado de equilíbrio, de homeostase, você precisa estimular o nervo vago, certo? E o nervo vago, ele vai ajudar justamente nesses traumas, nessas emoções que estão retidas no seu corpo. Ou seja, esse estado de segurança, ele vai se emergir por conta desse nervo vago ventral que vai estar ativo. Então, você vai estar conectado com você mesmo e com os outros. Você vai estar tranquilo, você vai ter mais clareza mental e emocional. Você vai estar presente com você mesma, com as suas atividades que você está fazendo. E aí, quando a gente está nesse estado, o nosso corpo ele vai relaxar, as emoções elas ficam equilibradas, as dores elas começam a passar, o nosso sistema imunológico se fortalece, nossos hormônios se equilibram, nossa digestão funciona, ou seja, todos os órgãos, vísceras, sistemas que são regulados pelo sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso relacionado à nossa mente subconsciente, que é relacionado aos nossos traumas, crenças limitantes, que é relacionado a esse equilíbrio da nossa saúde, ou não, se caso a gente esteja em estado de simpaticotonia, esse sistema vai ser regulado completamente. Entenderam? Então, quando a gente passa por um trauma, o que acontece? Seja ele um abandono, seja ele um acidente, seja ele uma perda, uma rejeição, até assim, tipo assim, pequenas situações repetidas no dia a dia, o nosso corpo ele grava tudo. E aí ele fica com a cicatriz patológica. Então essa cicatriz que fica ali, ela fica atrapalhando o equilíbrio perfeito do nosso sistema nervoso autônomo. E aí é que se mantém, nós nos mantemos nesse estado de alerta. E esse estado de alerta, só repetindo, é que vai fazer com que as doenças elas se perpetuem ou se criem. Essas memórias dessas cicatrizes que ficam no nosso corpo, elas toda vez elas são acionadas através de algum tipo de gatilho.
Por exemplo, quando você, vou dar um exemplo, quando vocês passaram, por exemplo, por uma rejeição ou um abandono na infância, quando você vai em algum ambiente e recebe alguma crítica de alguém, você começa a sentir um desconforto, algum tipo de palpitação, você não se sente bem. Se você, por exemplo, viveu uma situação de completo abandono, você pode ter dor no peito. Muitas vezes até o abandono não é real. Você se acha que foi abandonada. Quantos adultos eu já não atendi no consultório e que não tiveram pai presente, mãe presente e que tem síndrome do pânico que está relacionado a abandono na infância? Mas um abandono desse sentido, que o pai trabalhava muito, a mãe também trabalhava muito, ou então a mãe tinha muitos filhos, não conseguia dar atenção ao filho mais novo. Então, tudo isso é como a gente, os óculos que a gente coloca na nossa vista e que vai gerar um determinado tipo de percepção, e essa percepção mantida vira um hábito, e esse hábito vira a sua personalidade. E aí essa personalidade cria a sua determinada realidade. Então, tudo isso aí está registrado no corpo de cada um de nós. Isso aí é dependente de nossa ancestralidade, é dependente daquilo que a gente foi habituado a ver, a sentir e a agir. E só nós, cada um de nós, que podemos mudar tudo isso aí através dessa reprogramação do corpo e da mente. Da mente, quando a gente fala, é a mente consciente, porque você tem que mudar a sua percepção, e do corpo, porque é a mente subconsciente, que é relacionada às suas emoções, que você, a partir da mudança da percepção, a sua emoção muda também, e os sintomas do seu corpo também mudam. Ok? E o papel do nervo vago nisso tudo, nessa liberação de traumas, é justamente, aqui o vago dorsal, já passei aqui, é justamente essa questão de que o nervo vago é a ponte entre um sistema e outro, o sistema nervoso simpático e o parasimpático, entre o corpo e a mente. Ele é o eixo intestino-cérebro, intestino que faz parte do corpo, e cérebro que a gente chama é o sistema nervoso central. Ou seja, ele traduz o que a gente pensa e gera sintoma. 20% dos nossos pensamentos são levados para o nosso corpo através do nervo vago. E 80% do que acontece no nosso corpo, das nossas emoções, são levados para nosso sistema nervoso central, para nosso cérebro, através do nervo vago. Ou seja, é uma via dupla, de mão dupla. E mantém o looping, né? De pensamento, emoção, emoção, pensamento. Pensamento, emoção, emoção e pensamento. É igual aquela história do ovo e da galinha, que ninguém sabe quem é que veio antes. Então, só quem para isso, esse looping, é a estimulação do nervo vago através do momento presente, através da mudança do pensamento e da emoção. É automaticamente da ação. Porque um pensamento carrega uma emoção e a emoção vai gerar uma ação. E aí, quando a gente estimula o nervo vago da forma correta, a gente ativa esse sistema nervoso parasimpático, que é do relaxamento, e vai enviar um sinal claro para o corpo, dizendo: está tudo bem. Corpo, você está seguro, agora você pode regenerar. Agora você pode fazer o que você tem que fazer. Agora você pode despender menos energia, porque agora você está equilibrado. E aí tudo isso vai melhorar o sistema digestivo, melhorar o sistema muscular, melhorar o sistema nervoso. Então vai reduzir insônia, reduzir dores, reduzir problemas intestinais, vai melhorar a sua saúde como um todo. E vai, além de tudo isso, melhorar a frequência emocional. Vai melhorar o que você magnetiza para a sua vida. Não só em termos de saúde, mas em termos de relacionamento, em termos de
profissional, em termos financeiros, porque como tudo é energia, como tudo vibra, e o que a gente pensa é energia, nossas emoções são energia, a gente estimulando o nervo vago, além da gente melhorar a nossa saúde, a gente está, por ressonância, melhorando a nossa vida. E aí, eu venho falando aqui, o tempo inteiro, que tudo é energia. Não adianta a gente querer mudar a matéria, que é o corpo, com matéria, com remédio, com coisas materiais. A gente muda a matéria com energia, porque, segundo Einstein, energia é igual a massa vezes a constante ao quadrado. Então, energia, a matéria, desculpe, é energia. Cada célula do seu corpo vibra frequência específica. Cada pensamento gera um campo elétrico e cada emoção gera um campo magnético. Então, nós somos campos eletromagnéticos. E o nosso magnetismo é que vai atrair as experiências boas ou ruins para a nossa vida. E esse magnetismo está relacionado diretamente com o nosso coração. E o nosso coração é o representante das nossas emoções. E as nossas emoções são representantes da nossa mente subconsciente. E a nossa mente subconsciente é nosso piloto automático. E o nosso piloto automático é o sistema nervoso autônomo. E o nosso sistema nervoso autônomo depende da nossa conexão com Deus. Certo? Então, o nervo vago, ele vem nesse contexto para fazer essa ligação da gente com a nossa consciência maior, que está dentro de nós e que é através de nós que tudo se melhora. A consciência maior, a consciência infinita, que é representada pelo sistema nervoso autônomo, de preferência, né, o parasimpático, ela está dentro de nós, por isso que a nossa cura vem de dentro para fora. A nossa cura não é de fora para dentro. E aí, a física quântica, ela comprova cientificamente tudo isso. E aí, agora que você entendeu, né, que o trauma, ele está no seu corpo, não está na sua cabeça, e que o nervo vago, ele é a chave para liberar essas memórias, aí a gente, e que a gente, com essas memórias trabalhadas, liberadas, a gente vai melhorando a nossa vibração, e a nossa vibração sempre alta, a gente muda a nossa personalidade, nosso estado de ser, muda a realidade de saúde. Então, por que que a gente tem que ficar pensando negativo, preso ao passado, preso a alguém que fez alguma coisa negativa para a gente, preso a alguma coisa que a gente também fez de negativo? Então, tudo isso nos leva a crer que a gente tem que ficar no momento presente. E é porque é no momento presente onde a gente vai criar uma nova possibilidade para a nossa saúde, para nossos pensamentos, para as nossas emoções. Ok? Então, vamos passar para o próximo slide aqui, que é interessante, que é a escala vibracional de um médico chamado David Hawkins. Então, se os pensamentos eles são a linguagem do cérebro e as emoções são a linguagem do corpo, quando você pensa e sente de uma forma alinhada, o que você pensa, você sente. Por exemplo, eu penso, eu sou saudável e sinto que sou saudável e ajo como uma pessoa saudável, eu estou enviando um sinal claro, uma energia eletromagnética e vou atrair só coisas correspondentes a esse meu estado de ser. É como você sintonizar numa rádio. Eu estou sintonizando na rádio da saúde. Eu estou sintonizando na rádio da abundância. Eu estou sintonizando na rádio da prosperidade. Então, a gente começa a criar novas realidades para a gente a partir daí. Certo? E
quando você sintoniza no negativo, você não vai estar criando realidades positivas, vai estar criando doença, escassez, medos, impotências, desvalorizações. Aqui, se vocês podem ver essa escala vibracional aqui. Por exemplo, a vergonha, ela, ó, a vibração dela é de 20 Hz. Aqui embaixo a abscissa é Hertz. O medo é 30 Hz. A coragem já chega para 200 Hz. Agora, quando você vive em amor e em gratidão, gratidão é 600 Hz. Então, essas frequências altas, essas emoções de amor, gratidão e alegria, que é o que a gente tem que manter, independentemente do que esteja acontecendo ao nosso redor, é o que vai fazer a nossa cura e a nossa regeneração celular. E é também o que vai trazer abundância para a nossa vida, em todos os aspectos falando. Então, você tem que elevar a sua frequência vibracional, que está relacionada com a nossa emoção, com a nossa mente subconsciente, para você transformar a sua biologia e trazer um novo estado de saúde para você. Então, essa escala aí, essa escala vibracional de Hawkins, ela mostra, na verdade, tem outras emoções também, mas eu quis frisar as emoções mais baixas e as emoções mais altas, para que a gente possa saber, ter consciência de que quando a gente se mantém nessas frequências baixas, nós estamos também nos mantendo no sistema nervoso da luta ou da fuga, ou da sobrevivência. Essas emoções nós chamamos de estresse, é o estresse emocional. E esse estresse emocional que está linkado com essas emoções de baixa vibração, esse estresse ele vai gerar inflamação no seu corpo, no corpo e na mente. Ele vai gerar toda essa dissociação da calma, da clareza, do foco, de todas as coisas importantes que a gente deve ter para uma boa saúde e para um bom bem-estar, certo? Então, a gente tem que praticar todos os dias amor conosco mesmos, paz, gratidão, alegria, para a gente melhorar nossas emoções, melhorar nossa vibração e melhorar a nossa saúde. E o nosso meio ambiente, o nosso meio externo vai refletir exatamente aquilo que a gente está vibrando dentro. Então, e como é que a gente vai fazer isso? Né? Você deve estar se perguntando, como é que eu vou fazer tudo isso? Como é que eu posso fazer isso na prática? É justamente, o primeiro passo é tendo consciência. Deixa eu ver aqui, outra guia aqui. Estão entendendo? Estão acompanhando aí? Sim. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é a gente ter consciência de como é que a gente está, em que nível é que eu estou, quais são os níveis de pensamentos, de emoções e de ações que eu tenho tido para que eu esteja apresentando determinado tipo de situação na minha vida. Você tem que conhecer os seus pensamentos, você tem que trazer do subconsciente. Está dando para ver a tela aí? Tá, Sim, gente? doutora. Tá, estamos vendo. Eu mudei de slide, né? Aí, certo. Então, a culpa, por exemplo, você tem que reconhecer, trazer a consciência o que está lá embaixo no subconsciente. Você tem que fazer esse processo de metacognição justamente para você, deixar emergir tudo aquilo que você está no piloto automático. Porque o piloto automático a gente vai passando a vida e a gente está no piloto automático e a gente nem olha o que a gente anda fazendo, o que a gente anda pensando, o que a gente anda se emocionando e vai atribuindo aquilo ali, muitas vezes, a má sorte ou então a sorte, sem saber que é a gente que cria a nossa realidade através desses estados vibracionais que têm relação com nossa saúde. Então, culpa, medo, raiva, vergonha, tudo isso vai bloquear a capacidade do nosso corpo de se autorregular.
Então, tudo isso desregula o nosso tônus vagal. O nervo vago fica completamente inativado ou, ou também fica mal ativado quando a gente tem essas emoções de baixa frequência. Então, a gente tem que fazer o quê? Ter consciência dessas emoções. Depois, a gente tem que estimular emoções de alta frequência. Ou seja, todas aquelas principais que eu falei, que são amor, alegria e gratidão, para ativar o parasimpático, para acelerar a sua cura e para equilibrar os seus hormônios e a sua imunidade. Vocês sabiam que 1 minuto de pensamentos negativos baixa em, eu não sei quantos percentuais aqui agora, me esqueci, na verdade, mas baixa a nossa imunidade em um grande percentual. Por quê? Porque, de acordo com a psiconeuroendócrino-imunologia, o que você pensa vai ativar ou não, melhorar ou não a sua imunidade. Já foram feitas pesquisas com o Dr. Joe Dispenza, ele fez pesquisas com 117 participantes que ficaram 15 minutos durante 4 dias fazendo a gratidão, agradecendo por tudo, com olhos fechados, tudo que tinha ou que não tinha. E Dr. Joe Dispenza, na pesquisa, mostrou que aumentou em 50% o IgA, que são as imunoglobulinas A, que são os soldadinhos do nosso corpo. Ou seja, a potência dos nossos pensamentos no nosso corpo, né? Dr. Masaru Emoto, por exemplo, ele fez a pesquisa dentro da água. Ele pegava a água e falava palavras de cura, palavras de amor, e depois colocava no congelador e ia no microscópio eletrônico ver a forma que aquela água ficou. Então, a água que estava submetida a palavras de boa vibração, de emoções elevadas, ficava com uma forma bem definida e bonita, e aquelas outras palavras ruins, ou músicas ruins, ou lugares bagunçados, ficavam com forma completamente sem forma, na verdade, uma forma totalmente diferente da água que foi bem estimulada. E o nosso corpo é 70% a 80% de água. Então, imagine quantas vezes nós mesmos nos maldizemos, pensamos tanto no negativo, e aí depois a gente não sabe por que a gente está doente. Ô, Porque doutora, nós... Pois não. doutora, deixa eu fazer uma Diga pergunta à senhora. todas. Boa noite aí, para quem eu não conheço, boa noite. Doutora, Sim. a má alimentação também desregula o nervo vago? Sim, desregula. Aqui eu não estou falando da questão alimentar, porque eu estou focada aqui na questão das emoções, mas a má alimentação desregula, por quê? Porque se o intestino é o segundo cérebro, e o intestino, quando você come alimentos inflamatórios, ele também vai liberar substâncias, né, na nossa corrente sanguínea, que são substâncias inflamatórias, e essas substâncias elas vão através do nervo vago e também para o cérebro, entendeu? Ou seja, além de haver essa leak gut que se fala, né, que é essas junções que a gente tem no intestino, elas começam a se afastar por conta da má alimentação, mas principalmente por causa do estresse, porque as pesquisas já mostram, viu, Ari, que você pode ter uma alimentação boa, você pode fazer atividade física, você pode tomar seus suplementos, você pode fazer tudo para o seu corpo, mas se você não melhora a sua energia, os seus pensamentos, você não adianta nada, entendeu? Então, a aula aqui é focada justamente na parte dos pensamentos, mas na saúde integrativa, eu falo, e na hora do atendimento dos pacientes, eu deixo claro que, inclusive, faço o exame atualmente de biorressonância e biofeedback, que mostra os alimentos que não estão de acordo com a frequência do paciente, entendeu? E aqueles alimentos ali que não estão de acordo naquele momento com a frequência do paciente, o paciente não deve ingerir justamente porque vai alterar o sistema nervoso autônomo. Porque existem alimentos que
essencialmente a gente não deve ingerir, que são alimentos que vão estimular as alergias e vão estimular a fermentação. Porque quando a gente está no desequilíbrio do sistema nervoso simpático com parasimpático, quando a gente está mais na luta ou na fuga, o nosso intestino ele fica mais parado, ele fica com menos movimento peristáltico. E aí esse movimento peristáltico, que já está meio que abolido por conta do estresse, ele piora quando a gente come esses alimentos. E aí a inflamação aumenta ainda mais. Essa inflamação, quando a gente fala, é inflamação de baixo grau, é inflamação que a gente não vê, mas que a gente sente. E ela é mediada pelo nervo vago. No curso que eu gravei, chamado Reset Nervo Vago, eu tenho essas explicações bem detalhadas para as pessoas, de cada órgão, como é que o nervo vago vai atuar em cada sistema, em cada órgão, em cada víscera, quais são os alimentos que seriam interessantes comer, quais são que não seriam. Está tudo lá no curso Reset Nervo Vago, que eu vou ainda colocar à venda no Hotmart ainda. Entende? Respondi a pergunta, Ari? Respondeu, doutora. Muito bem. Obrigado, viu? Por nada. Então, a gente tem que estimular, não é isso? Essas novas emoções para a gente poder mudar a nossa frequência interna. Então, a gente tem que ter consciência, como eu falei, né, desses nossos padrões, ativar o nervo vago conscientemente, foi isso que a gente fez lá no desafio, e a gente também tem que reprogramar o nosso subconsciente, que é o que eu faço na mentoria e no método que eu estou criando para poder reprogramar os padrões do piloto automático, os padrões neurais, através da repetição consciente de estados mais elevados de consciência, visualizações dirigidas, afirmações, né, estímulo do nervo vago e também da liberação das crenças do subconsciente. Então, isso é que a gente chama. Eu estou fazendo mentoria com a senhora, estou amando, viu? Muita coisa minha tem mudado, sem eu perceber, entendeu? Eu acho Pois que é é. importante isso. Hã? Muito importante isso, a mentoria, entendeu? Essas crenças minhas que eram limitantes ainda continuam, mas já melhorei bastante. Mas é um processo, exatamente, é um processo. Eu também já tem 3 anos que eu venho trabalhando meu subconsciente, 3 anos. E aí é uma coisa que é lenta, mas dá resultado. Eu estou gostando, viu? Mudei bastante, as crenças minhas mudaram bastante já. Eu já penso antes, eu já percebi. não digo tudo, eu já analiso o que eu vou dizer, já procuro atrair coisas boas, entendeu? Então, tudo começa pelo pensamento. Isso. E você, como psicólogo, né, tem que fazer isso mesmo em si mesmo, né? Ainda Muito mais. Para você ajudar muito mais pessoas. Muito obrigado. Essa reprogramação do subconsciente é com essas técnicas, por exemplo, de visualização, meditação, que a meditação guiada com visualizações, com sensações, com ensaios mentais, a EFT, que é a Emotional Freedom Techniques, que você também vai, a acupuntura emocional, que você vai tocando nos seus pontos, tudo isso aí vai ajudar o seu corpo a sair do piloto automático, a sair do trauma, a liberar essas crenças que estão limitando você de ser a sua melhor versão. Porque nós todos estamos aqui para sermos a nossa melhor versão. Nós todos estamos aqui para que a gente tenha abundância, prosperidade, porque nós somos uma holografia de Deus. Deus está dentro de nós, ao redor de nós. Então, por que você, vamos nos contentar com menos? Nós somos merecedores de tudo que seja de bom. Então, mas para a gente poder manifestar, materializar tudo que é de bom na nossa saúde, na nossa vida, porque quando a gente trabalha um pilar, que é a saúde, vamos dizer, que é o meu foco, mas a gente está liberando essas crenças que estão fazendo com que esse pilar fique ruim, nós estamos automaticamente trabalhando os outros pilares também. E aí, trabalhando os outros pilares, tudo fica harmonizado. Nós podemos estar mais próximos à vida plena. Isso não é piegas,
Isso é física quântica, neurociência. Isso é a realidade da manifestação. Então, não leva meses nem anos. Isso vai levar o tanto de tempo que você esteja disciplinado, que você esteja consistentemente estimulando o seu nervo vago através da meditação, da EFT e mantendo esse estado durante todo o seu dia. É a mesma coisa eu não sou contra nenhum tipo de religião, mas é a mesma coisa daquela pessoa que vai na igreja tá tudo bem, mas aí chega, sai da igreja e vira uma outra pessoa. Então, da mesma forma a meditação, se você começou a meditação, fez sua meditação de manhã, entrou naquele estado de ser que você aquele seu eu do futuro, como você deseja estar e ficar, você tem que manter esse seu eu do futuro durante todo o dia. Porque senão, você vai estar retroagindo. Certo? Então, bora fazer agora uma prática rápida para a gente finalizar, para a gente sentir como, no nosso corpo, como é que funciona essa questão, assim, da gente ir relaxando o nosso corpo. Vamos todos fechar os olhos. Fechem os olhos aí. E aí vocês vão colocar a mão, ó, no coração, sobre o coração. Respira profundamente pelo nariz, até não ter mais ar para entrar. Quando você puxar bem o ar, sente que o ar chegou até o topo da cabeça, até o chakra coronário. Cada chakra desse é a representação de um plexo nervoso. Então, puxa o ar bem fundo até o topo da cabeça. Prende um pouquinho, depois solta o ar bem devagar. Suspirando, não é soprando não. E aí, agora você traga à sua mente um momento da sua vida em que você sentiu assim uma gratidão profunda. Algum momento, qualquer momento, pode ter sido na infância, agora há pouco tempo, em qualquer parte da sua vida, em que você sentiu uma gratidão profunda e se conecte com essa emoção que você sentiu, com esse momento que você sentiu. E aí sinta essa emoção percorrer por todo o seu corpo. Sinta essa emoção de alegria, de gratidão, porque a gratidão é quando você recebe um presente. Quando você recebe um presente, você é grato. Então, sinta essa emoção de gratidão percorrer por todo o seu corpo, por todas as suas células, e continue a respiração. E vá visualizando outros momentos de gratidão que você quer ter. Agradeça por algo que você ainda nem tem, que você não recebeu. E sinta como se isso seja verdade agora, nesse momento. Seja grato por tudo aquilo que você já tem e pelo que você não tem ainda, mas como se você já tivesse, como se já fosse realidade. E espalhe por todas as suas células, por todo o seu corpo, essa emoção que você está sentindo aqui agora, que você trouxe de um passado que você já sentiu. A mente, ela não sabe distinguir o que é real do imaginário, nosso subconsciente. Então, respire bem, vá trazendo isso para esse momento presente. Se vier algum pensamento aí na sua mente agora que seja fora dessa prática que a gente está fazendo, tire esse pensamento, volte para o seu momento presente, dê a ordem para o seu corpo, e agora é o momento dele se sentir grato. E aí, quando você sentir isso, sentir que você conseguiu reproduzir esse sentimento de gratidão, você respira mais 3 vezes, 5 vezes.
Dá um sorriso. Mesmo que a gente não tenha motivos para rir, a gente ri porque a gente está mandando um comando para o corpo. E fale, isso é real, isso é real. E aí você perceba como é que você ficou depois da prática. Se você fez essa prática agora, se você já sentiu alguma diferença no seu corpo, imagine quando você faz a prática ou outras práticas todos os dias. O seu corpo, eu digo isso por experiência própria, o seu corpo ele fica ansiando pela hora da sua meditação, pela hora da sua prática, porque você já está condicionando ele a um novo padrão de ser, a um novo estado de ser. Certo? Então é isso. A gente mudou agora, nesse momento, a nossa frequência. Você já sente a diferença. Se esse estado de ser é mantido todos os dias, os seus sintomas, eles começam a diminuir. As suas dores, a sua insônia, a sua ansiedade, a sua fibromialgia, que são dores em todas as partes do corpo, sua vertigem, o seu estresse, que é essa junção de todos esses sintomas de baixa vibração. Então, o seu corpo, ele quer te curar. Quando ele mostra esses sinais, é porque é onde você tem que olhar e onde a gente coloca a nossa atenção, a gente coloca a nossa energia. Então, a gente tem que colocar a nossa atenção no que a gente deve melhorar e não no que a gente está sentindo naquele momento. Porque senão você começa a repetir o mesmo ciclo vicioso. Certo? Aqui só é a repetição aqui das coisas que a gente já falou, né? Bom, aqui o exercício prático que a gente fez. Então, quando o corpo encontra segurança, a cura aí acontece naturalmente. Então, Essa aula tá gravada. eu tentei aqui, eu não sei se gravou não, porque foi minha primeira aula. Eu posso enviar para outras pessoas com a sua autorização. Pode sim, desde que realmente ela esteja gravada. Eu vou ver agora se ela está gravada. Vou responder, viu? Obrigado. Entendeu? Então, gente, eu agradeço muito quem esteve presente. E agora é hora da gente dar o nosso próximo passo, né? Então, nosso próximo passo é a gente continuar na nossa caminhada aí para a gente poder curar nosso corpo e nossa mente, certo? Então, boa noite para vocês todos que estão aí. E depois, todo mundo que me pediu para deixar a aula gravada, porque tem muita gente aí dessa turma aí que é de fora aqui do Brasil, nesse desafio. E aí, eu vou passar para elas. Se eu conseguir realmente gravar, eu vou passar essa aula lá no grupo. Tanto do primeiro desafio, quanto do segundo desafio. Tá certo? Parabéns, viu? Muito bom, gostei muito, viu? Parabéns. Eu espero que vocês tenham entendido, porque é muito assunto, é muita informação. Às vezes eu penso até que eu não consigo, né, passar da forma como eu devia, mas eu acredito que eu consegui simplificar ao máximo. Muito bom. Viu, gente? Ok, doutora, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada até quem ficou até o final. Obrigada aí pela participação. E eu espero que eu tenha sido uma boa ajuda aí para vocês, né? Que eu tenha sido um instrumento aí de transformação em alguma coisinha na vida de vocês. E qualquer dúvida, pode perguntar lá no grupo, tá? Tá bom, doutora. Obrigada, uma boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Tchau. Parabéns. Boa noite.